recebe isso, esse carinho, esse amor, eu dou graças a Deus, né? Imagina, 17 anos que ela é minha adulta, ela merece muita homenagem, né? Muito tempo. Eu até contei aquilo de tempo de casados, 15 anos, 9 meses e 3 dias, isso eu tive que escrever mesmo, né? 15 anos, 9 meses e 3 dias, daqui uns dias a gente faz 16 anos de casado, 13 de janeiro, é a nossa data de aniversário de casamento. Eu quero agradecer muito a todos, irmãos, por essa homenagem tão bonita que fizeram aqui à igreja. Que Deus abençoe a todos, os recompense em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Abra aí comigo a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 3. Deus tem falado tanto no meu coração nesse texto. Irmãos, eu li em 1 João pelo menos umas 5 vezes em 2 semanas. Eu acho que pelo menos umas 5 vezes em 2 semanas. Especialmente esse capítulo 3. Deus falou muito no meu coração. Eu preparei essa mensagem para compartilhar contigo. Essa mensagem tem o tema Amor, o distintivo dos filhos de Deus. 1 João 3, 10. É do 10 ao 24. Eu não sei se eu vou ler isso tudo não, mas eu vou lendo aí. E você, em nome de Jesus, me acompanhe em nome de Jesus. Deixa eu ler aquela versão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Vamos até aí apenas, em nome de Jesus. Eu vou falar até o versículo 24, mas nós vamos até aí. Ouve a sua cabeça, vamos lá. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Ela é viva, Senhor, é eficaz, é capaz de ir, ó Deus, a divisão das juntas e das verduras, de discernir, ó Deus, os nossos pensamentos, de nos ensinar, nos instruir, nos fazer crescer diante do Senhor. Pai, a tua palavra tem mexido com o meu coração. A tua palavra, Deus, tem transtornado os sentimentos e a mente. Mas eu te peço que o mesmo ela faça com todos aqui hoje. Porque, meu Deus, é de fato importante ser mexido nesse assunto. É de fato importante ser impactado, ó Deus, no que concerne ao amor. Eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja, por tua graça e por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto que li fala de algo muito importante. O apóstolo João, no capítulo 3, ele fala sobre as características de um filho de Deus. E ele pega-se em 2 características apenas: obediência e amor. São as 2 características que ele se prende e ele se ocupa de tratar. Eu, assim, fiquei muito impactado mesmo. Eu já li 1 João um monte de vezes, mas assim, aquela rema de Deus quando vem é um negócio que mexe com a gente, né? É como se Deus estivesse do teu lado falando: ei, quero falar um negócio com você aqui, vem cá. E ele te sacudisse. Deus fez isso comigo. Eu fico assim, muito pensativo, porque a palavra amor é uma palavra hoje que tem diversos significados e nenhum significado ao mesmo tempo, né? Eu particularmente tenho dificuldades de entender como o mundo classifica o termo amor. O que é amor para o mundo, né? Tem uma música do garoto que está fazendo sucesso danado, que tem a instalação trocada, né? Assim, ó, e tudo. E o Luan Santana, ele fala algo assim muito engraçado na música dele. E amar não é pecado, não sei o que tem,
se dando mundo e tal, realmente amar não é pecado. Mas ouvindo a música como um todo, o amor que ele está se referindo ali é intimidade física. E aí eu fico pensando, será que é o amor para o mundo? Será que é o sexo? Será que é a amizade? Né? Ou outra coisa que é o amor para o mundo? Eu não sei se você passa por isso, se você também tem essas dúvidas, né? Acredito que talvez alguns tenham. A gente às vezes ouve a palavra amor na boca das pessoas, mas não sabe que tipo de amor eles estão falando, qual o valor que eles estão dando para o amor, né? Qual o peso que eles estão dando para a palavra amor. Mas para nós, para mim e para você, crentes em Jesus, graças a Deus, a palavra de Deus nos ensina o que é o amor. Deus, que tem o amor como sua essência, né? 1 João 4,8 diz que Deus é amor, então o amor é a essência de Deus. Ele nos ensina na Escritura o que é o amor, né? O amor é muito mais que sentimento, né? Às vezes a gente vê o amor só como sentimentos, sentir alguma coisa, né? O amor é muito mais que isso, ele consiste em ação proativa, ação em favor, né? Ação que realmente gera algo bom, mesmo quando o sentimento não é correspondido. Me lembro o apóstolo Paulo, quando ele fala para os coríntios o seguinte: olha, eu estou disposto a me gastar e a me deixar gastar por amor de vós, ainda que, amando-os cada vez mais, seja menos amado de vós. A expressão de Paulo é muito forte. Diz: ainda que vocês não me amem, ainda que vocês tenham problemas comigo por causa da minha cobrança como apóstolo, né, pastor da igreja, ainda que vocês não me aceitem, eu vou continuar amando vocês e me deixando gastar por vocês. Isso é a essência do que a Bíblia nos ensina como amor. Mas antes de falar o que é o amor, o apóstolo João ele vai falando de diferenças que marcam a mim, a você e a todo aquele que vive distante de Deus. Diferenças que marcam nós e aqueles que vivem longe de Deus. Filhos de Deus versus filhos do diabo. São diferentes. Quem vive no pecado não pode ser filho de Deus. Quem não ama o seu irmão não pode ser filho de Deus. Mostram, né? Essas pessoas que vivem dessa forma mostram que não são da família de Deus. Olha o que diz o versículo de número 10 e 11. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. E esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo é que o filho de Deus não vive no pecado. Na prática, quanto mais repetitivo do pecado, aquela prática ali, constante do pecado, e que ele também ama o seu irmão, ama o seu próximo. Isso mostra que ele é filho de Deus, porque ele tem a natureza do seu pai. É da natureza dos filhos de Deus obedecer a Deus, não viver no pecado e amar o seu irmão. Mas há algumas coisas interessantes que esse texto me ensinou e que nos mostram por que Deus, por que as pessoas, não amam. Por que as pessoas não amam? Pode passar aí. Isso. Olha o caso de Caim. Caim matou o irmão dele. Por quê? Porque a vida de Abel era melhor que a vida de Caim. Abel era melhor do que Caim no que dizia respeito à sua conduta. Então ele era aceitável diante de Deus. E isso gerou ódio em Caim. Caim odiou o seu irmão e matou o seu irmão, porque a vida do seu irmão era melhor do que a vida dele. Diante de Deus, o seu irmão vivia em justiça, em fidelidade. E por isso, por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo diz no versículo 13: meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. É o mesmo motivo pelo qual o mundo odeia a igreja. O mundo odeia a igreja porque a vida da igreja é diferente da vida do mundo. A vida da igreja é melhor do que a vida do mundo à luz da palavra de Deus. Melhor no sentido de obediência. A igreja busca, a igreja verdadeira. Quando eu digo igreja, entendam sempre, eu não estou falando uma instituição religiosa, mas eu estou falando as pessoas, o ajuntamento dos santos, nós, eu, você, nós. A nossa vida incomoda, as pessoas ficam incomodadas. Você vai para uma festa, os caras querem que você beba cerveja. Alguém me falou isso essa semana. É mesmo, não tem problema não, seu pastor
né? Alguém comentou isso ontem comigo, aliás, o irmão comentou isso aqui. A gente teve um encontro de homens aqui, foi fantástico, todo mundo falou, nos abrimos, foi uma das melhores coisas que eu já participei na minha vida. Foi um encontro que eu tive ontem aqui, foi muito marcante para mim, pelo menos. Foi muito bom poder ouvir os irmãos e falar. E é verdade, às vezes você vai, né, em alguma festa, as pessoas querem que você beba, as pessoas querem que você fume, porque ela não se conforma de você ser diferente dela. Ela não aceita isso. O mundo muitas vezes desenvolve um ódio por nós, e um ódio que fica expresso na forma de falar. Ah, você andava comigo, você bebia, você fumava, você saía comigo para arrumar mulher na rua, ou para arrumar homem na rua, sei lá o que for, né? Mas agora diz que é santo, que está salvo. O ódio faz a acusação surgir, a raiva. O mundo não se conforma de nós sermos diferentes. O mundo não aceita isso. E por isso o mundo se opõe a nós. O mundo se opõe àqueles que querem viver em conformidade com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso é um testemunho contra o mundo. Porque a questão é, se você pode, por que ele não pode? Ele sabe que isso testemunha contra ele. O mundo sabe que isso testemunha contra eles. As pessoas não querem que você seja diferente, eles querem que você seja igual, eles querem que você se conforme ao pensamento mundano, que você se conforme à moda mundana, né? A moda hoje é usar shortinho aparecendo na roupa, vamos usar todo mundo, não é isso. Na verdade, a moda hoje é andar de camisa aberta até no peito, vamos fazer assim, não é isso. Não é isso que a Escritura ensina. Ah, a moda agora é usar essa expressão e todo mundo começa a falar a mesma coisa. O mundo quer que nós nos uniformizemos com ele, que nós nos conformemos a ele. Mas o apóstolo Paulo nos ensina: não vos conformeis com este século. Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os filhos de Deus têm que ser diferentes dos filhos do mundo. Tem umas expressões que, por exemplo, eu não gosto. Quando, por exemplo, eu vejo irmão deixando o outro de maluco, entendeu? É maluco! Irmão, faz não. Não faz não. A Bíblia diz que sempre chamar o outro assim é digno de juízo. E louco é quem não tem Jesus. A parábola daquele cara rico que plantou, colheu, fartura, diz assim: ah, tenho muitos bens em reserva, agora eu vou fazer um celeiro grande, vou derrubar esses aqui, fazer celeiros enormes e vou aproveitar e viver de renda. A palavra de Deus para ele é: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quem serve a Jesus não é maluco, é sábio. É sábio, não é louco. Louco é quem não segue a Jesus. Nós podemos ser loucos aos olhos do mundo. É o que Paulo fala em Coríntios, né? Ele fala: o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. E lembre-se que você não está do lado de lá, você está do lado de cá. Então, é sabedoria para Deus. O mundo não nos aceita por nós sermos diferentes. O cristão verdadeiro, ele incomoda. Sempre incomoda. Eu sempre digo isso, né, irmãos? Que às vezes a gente vê algumas pessoas, você conversa com alguém, a pessoa fala assim: ei, irmão, como é que você está? E o cara vem, né, ombro caído. Você fala isso, não tem jeito, mas é mais forte que eu. Ombro caído, arrastando o pé e fala assim: cuidado do tempo, né? Você fala: ei, esse irmão é as bênçãos que pensa, irmão. Depois que inventaram que tá ruim, não ficou bom para ninguém. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ele vive reclamando e tal. E aí você fala com ele assim: mas meu irmão, Deus é bom, Deus é poderoso. E ele fica bravo contigo, ele não aceita isso. Eu sei que Deus é poderoso, mas tá ruim, ué. Ele não quer aceitar. Mas aí ele fala: mas apesar de tudo, as pessoas lá gostam de mim, as pessoas em quem eu convivo gostam muito de mim, todo mundo me acha legal, me acha maneiro. Está ruim dentro da igreja, mas está bom lá fora. Isso é esquisito. Dentro da igreja sempre está ruim, mas as pessoas do mundo adoram ele. E aí o cara fala: não, o diabo está furioso. Mas glória a Deus, irmão. Se o diabo está furioso, é sinal que você está agradando a Deus. O problema é quando o diabo estiver feliz, aí é sinal que você está agradando a ele. Então a gente tem que deixar o diabo furioso. Como eu costumo dizer, a gente está aqui para fazer o diabo arrancar a calça pela cabeça, né? Tanta raiva da gente. Para fazer raiva, né? O
O diabo não está feliz com a minha vida nem com a sua, porque nós queremos servir a Deus. E obviamente ele instiga as pessoas que o servem, ainda que involuntariamente, a se levantarem contra nós, a se levantarem contra a sua fé, a se levantarem contra a sua fidelidade, a dizer que você é um idiota porque você segue a igreja, ou vai dizer que você nunca ouviu isso. E eu quero aproveitar minha vida, quando eu estiver bem velhinho, eu vou para a igreja, aí como sou irmão, ele toma 2 tiros na cara e vai pedir bênção no capeta, no inferno, porque a vida não pertence a nós. É Deus quem dá e é Deus quem permite que ela seja tirada, ou muitas vezes é Ele quem tira. Sabe por quê? Porque há uma medida do pecado de cada um. O pecado é uma medida. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. Nós morremos porque pecamos. E quando o nosso pecado chega lá no topo, é quando nós morremos. Quanto mais pecado, quanto mais pecaminosa a vida, mais cedo o cara morre. Só lembrar de Renato Russo Cazuza que você sabe o que eu estou dizendo. Quanto mais pecaminosa a vida da pessoa, mais cedo ele morre. Quem vive mergulhado no pecado não vive muito. Porque a palavra de Deus é infalível. É infalível. Todos aqueles que se levantaram contra Deus pereceram tristemente. E por isso o mundo não aceita que a gente seja diferente. Eles querem que a gente entre naquele barco, que a gente se uniformize com eles. Mas quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós amamos e mais diferentes nós somos do mundo. Porque o mundo não ama. O mundo tem interesses. Não. Vamos explicar isso. Quando nós amamos, quando nós estamos cheios de amor, o amor nos enche de certezas. Olha o versículo 14: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem ama sabe que é liberto do inferno e tem a vida eterna. Ele não acha, ele sabe. Saber é diferente de achar. Ah, eu acho que eu vou para o céu. Quem ama sabe que tem a vida eterna em si mesmo. Tem certeza dessa vida eterna em si mesmo, porque ele ama. É isso que ele está dizendo aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nosso irmão. O amor é a razão pela qual a certeza da vida eterna se estabelece em nós. Quem não ama o próximo caminha para a morte eterna, porque não amar é aborrecer ou odiar. E quem não gosta, quem odeia o seu irmão é assassino no seu coração. Quem nutre raiz de amargura no seu coração torna-se homicida, matador, assassino, por causa da raiz de amargura, por causa do ódio no coração. Porque no seu coração, para mim, aquela pessoa é como se tivesse morrido. Eu não me reporto a ela, eu não falo com ela, eu não falo dela, e eu não gosto que ninguém fale dela comigo, porque para mim é como se ela não existisse. Quanto mais longe, melhor. O ódio faz isso. E isso é considerado homicídio. Porque Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, olha, ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele, irmãos, o negócio é bravo, que sem motivo se polarizar contra o seu irmão é réu do juízo. E nós às vezes fazemos isso. Hoje eu falei com o pastor no telefone, ele me ligou para dizer para mim o seguinte: José, eu te liguei para te falar uma coisa. Eu lembro daquele pastor que eu conversei contigo, e ele comentou uma coisa sobre esse pastor comigo e tal, e ele achou que esse pastor estava tomando uma decisão. Esse pastor é liderado dele, sabe, debaixo da liderança dele, e é meu conhecido também. Ele achou que esse pastor estava tomando uma decisão de dividir com ele, de não continuar andando junto com ele. Ele me ligou e falou: rapaz, eu estou preocupado com isso e tal, porque ele me falou um negócio e tal, e isso está me corroendo o coração, eu vou ter que sentar e conversar com ele. Hoje ele me ligou dizendo: olha, eu estou te ligando para te dizer que não é nada daquilo, eu entendi errado. E aí ele disse uma palavra-chave: eu deduzi que ele estava tomando essa decisão com base numa coisa que ele me disse, que ele já tinha falado comigo. Eu achei isso muito engraçado.
engraçada a expressão dele. Eu deduzi. E nós temos isso. Ontem aqui com os homens nós dizíamos isso. Tem pessoas que são, vamos dizer, paranoicas. Essa eu acho que é a palavra melhor, né? Paranoicas. Ele passa e aí ele vê o Mário conversando com o Joécio e sorrindo, ele fala, lá estão falando de mim, rindo da minha cara. Ele não faz ideia do que os dois estão falando, às vezes os dois nem viram ele, mas ele é paranoico. Ele tem essa paranoia na cabeça dele. E aí ele constrói imagens mentais de que o Mário não gosta dele, porque o Mário estava falando dele com o Joécio e rindo, mas ele não faz ideia do que o Mário estava falando. O Mário estava falando do Vasco Botafogo, não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, estava falando sei lá, da Argentina lá, e um monte de coisa assim. E a pessoa deduziu. E alguém mandou um e-mail esses dias, eu acho que foi alguém aqui da igreja, se não me engano, e dizendo: a nossa mente nos engana, a nossa mente nos trai, porque nós somos levados muitas vezes pela mente a tirar conclusões sem saber o que é a coisa, sem saber o que está acontecendo. Por quê, irmão? Porque se isso se estabelece no nosso coração, a raiva vem, o ódio vem, e aí nós estamos fazendo a vontade de quem? Do diabo. Eu tenho certeza disso no meu coração, de que esses pensamentos paranoicos são dardos inflamados do maligno para gerar divisão no nosso coração. É por isso que a palavra fala que nós devemos usar o escudo da fé, porque dardo é flecha. O diabo é covarde, o diabo não luta cara a cara com ninguém, o diabo gosta de ficar à distância, só lançando intrigas, dardos inflamados. Por isso que a arma do diabo são os dardos, as setas, que são flechas. A arma de Deus é a espada. Espada é uma arma para luta corpo a corpo, que é chamada de peleja, né? Peleja é a luta corpo a corpo. Isso é o que significa peleja, é lutar corpo a corpo com alguém. E Deus confronta-nos diretamente. Deus não manda recado. Deus já chega e pum, dá aquela dura logo, né? O diabo não, ele fica de longe só jogando certo, uma palavra daqui, uma palavra dali, uma dedução. Alguma coisa acontece, a gente deduz que foi aquilo, e isso vai plantando no nosso coração raízes de amargura, sentimentos negativos, ruins, com relação ao outro, sem que sequer o outro tenha noção do que está acontecendo. O diabo é sujo e ele faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós somos levados a concluir que as pessoas estão falando de nós, estão imaginando de nós, sem que a gente tenha sequer conhecimento de algum fato que comprove isso. E aí a gente vai se tornando gradativamente um assassino, um matador, que devagarzinho nós vamos matando aquela pessoa no coração da gente. Todo o sentimento que nós temos por aquela pessoa vai se apagando, vai se esfriando, vai se tornando gélido, até que nós não as consideremos mais como amigos. É assim que acontece. E aí a palavra diz que quando nós odiamos, nós não temos a vida eterna em nós mesmos. Somos crentes, temos de igreja, mas não temos a vida eterna em nós mesmos. Mas bem, se tudo isso está ligado ao amor, então o que significa amar? Aí João explica a partir do versículo de número 16. O que significa amar? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Caramba! Fala sério, irmão. É difícil esse negócio aí, não é verdade? Morrer por alguém que nem é meu parente. Cara, só congrega comigo ali no conforto, rapaz. Como é que eu vou morrer com esse caboclo? Que isso? Ele tá torce pro Botafogo? Que isso? Posso na cabeça? Gente, nós estamos vivendo a palavra. Amar é seguir o exemplo de Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Mas dar a nossa vida pelo outro não significa que nós temos que morrer pelo outro apenas. Dar a nossa vida pelo outro significa que nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem do outro. Nós devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Isso é o sentido de dar a sua vida pelo próximo. No versículo 17 ele explica que não se trata de morrer por alguém apenas, não é? Esse é um caso máximo, extremo, e mesmo assim muito pouco provável. Mas no versículo 17 ele explica: amor é igual a sacrifício. Amor e sacrifício são sinônimos. Quem ama se sacrifica.
quem ama se sacrifica. E aí ele diz no versículo 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, o amor se manifesta em atitudes em favor do outro. Ele está usando o exemplo aqui de recursos materiais. Ou seja, o cara tem dinheiro, condições de abençoar o irmão que está passando necessidade, mas ele não faz isso. A pergunta do Tiago, do João, é retórica: como pode permanecer o amor de Deus nele? De maneira nenhuma, não pode. Porque Deus não poupou nem o seu próprio filho, o que dirá recursos. Na verdade, Deus nos deu o seu próprio filho. Então o amor de Deus é o amor sublime, excelente. É o amor de dar a si mesmo, dar o seu próprio filho por nós. A questão é, se nós temos condições de suprir alguém, de abençoar alguém, e nós não fazemos, como pode permanecer em nós o amor de Deus? E às vezes esse suprimento, irmão, não é meramente financeiro. Às vezes o que essa pessoa precisa de mim é de que eu saia do conforto da minha casa e vá até a casa dela e me aceite para ela na sua sala e converse um pouco. Porque eu lhe dei um abraço, sabe? Diga que eu estou junto dela. Ela precisa de alguma coisa de mim, aí eu tenho que me sacrificar. Poxa, ele é cansado do trabalho, mas ele precisa de mim. Ela precisa de mim. Meu irmão precisa do meu favor, precisa do meu cuidado, precisa de uma palavra de atenção. Ele está fraco, ele está subindo da igreja, ele precisa de mim. Ele precisa do meu apoio. Eu tenho que ir lá. Atitudes em favor do outro. O amor é isso. É estar disposto a se sacrificar. E não a se distanciar, né? Eu já ouvi crentes dizerem assim: ah, você quer saber? Isso é sem vergonha, rapaz. Não quer saber, não quer nada com Deus, que se lasque para lá. Isso não é amor. O amor se evidencia em atitudes em favor do outro. A palavra de João é muito forte. E ele não pode se basear apenas em palavras, mas em ações. Versículo 18 diz: filhinhos, não apenas de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. É muito fácil dizer, meu irmão, eu te amo, né? Às vezes tem um irmão lá no Paraíso, o Moriz, pai do pastor Simples, vai ajudando. O Moriz, ele sempre falava isso, às vezes tem cântico aqui na igreja que eu não canto, Eusébio. Eu falava: por que, Moriz, o senhor não canta? Ele disse assim: porque senão eu vou estar mentindo. E ele sempre usava como exemplo um cântico que diz assim que eu estou disposto a dividir tudo com você, meu coração, meu lar e até o pão. O cântico diz mais ou menos isso. Ele disse: isso é mentira, a gente não faz isso. Às vezes a gente canta, né? Eu te amo, meu irmão, estou disposto a ir contigo a tudo, e a gente não está nem aí por nada, né? O amor ele tem que ser em atitudes, não apenas em palavras. Não apenas em. Quer dizer que palavras são muito importantes. As pessoas precisam ouvir que são amadas. Mas não só ouvir, elas têm que ver as atitudes que comprovem as nossas palavras. Deus disse que nos amava, mas Ele não só disse, Ele nos deu o Filho dele como prova desse amor. Nós estamos nos dando pelo bem do outro, pelo bem do irmão. Às vezes a gente cria barreiras absurdas por conta de um falso amor. Houve uma certa igreja em que aconteceu um negócio meio esquisito. O Roberto deve lembrar dessa história. Um grupo dentro da igreja se levantou e quis formar um outro ministério de louvor. Imagina aí, né? Um outro ministério de louvor. Não participaram do que já existia, mas formaram outro. Porque não, a gente não consegue estar junto e tal, então nós vamos formar um outro ministério de louvor. E aí ficaram na igreja 2 ministérios de louvor, e aquilo gerou uma competição do tamanho do mundo. Porque um queria ser melhor do que o outro. Um criticava o outro. Um fazia o que fosse possível para atrapalhar o outro. Estou falando de uma coisa que ninguém me contou, não, que eu vi acontecer. Não existe isso. Cada igreja tem um ministério de louvor. Pastor, tem 30 componentes, mas é um ministério de louvor, com um líder que
gente faz escalas para que, como não cabe 30 aqui na frente, faz escalas para que possam todos cantar em determinadas datas e épocas. Tem um ministério de teatro, tem um ministério de dança, tem um ministério de ensino. É um. Não há competição, não deve haver. Porque na verdade, quando nós queremos criar poderes paralelos, é porque nós não conseguimos andar juntos. E quando nós não conseguimos andar juntos, é porque nós não amamos. É porque nós não amamos. Nós não estamos dispostos a nos subordinar. E aí não adianta as palavras. Não adianta eu dizer, cantar o quanto eu amo o Senhor, se na verdade isso não acontece na minha vida na prática. Não amar apenas de palavras, mas em ações. O amor vai muito, muito além daquilo que dizemos. As pessoas estão olhando para nós o tempo inteiro. E essa é a crítica mais comum que o mundo faz à igreja. Que os crentes não se amam. O movimento homossexual falou isso. O líder do movimento homossexual falou isso na televisão. E a preocupação deles não era com a igreja, porque a igreja é dividida e fragmentada, enquanto eles são unidos e organizados. O cara falou isso numa entrevista na televisão, na Rede Bandeirantes. Eu assistindo a entrevista, um monte de gente deve ter visto esse negócio. O cara falou isso numa entrevista na TV. E os cristãos são divididos e fragmentados, e eles são unidos e organizados. Eu falei, rapaz, o mundo olha isso. Às vezes as pessoas competem, as igrejas competem, os crentes competem. E a igreja não deve competir, mas cooperar. É cooperação, um pelo outro. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. O amor é isso, é estar disposto a ligar pelo meu irmão. Porque o amor limpa o coração. João diz no versículo 19: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E no 20: quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Porque nós somos da verdade, nós amamos. Né? Então, quem ama é da verdade. Sabemos que somos da verdade. Mas como? Por que nós sabemos que somos da verdade? Porque a gente ama. Porque a gente está disposto em se entregar pelo bem do outro, em dar um pouco do seu tempo, em dar um pouco do seu talento, um pouco daquilo que você pode dar para o bem do outro, porque ama. Isso é uma garantia, isso traz segurança ao nosso coração, à nossa consciência. Né? Nós nos sentimos seguros, porque a nossa vida mostra de fato o verdadeiro amor. E às vezes a nossa consciência nos condena, mas o Senhor é maior, porque Ele conhece o nosso coração. Porque mesmo amando, nós podemos viver alguns momentos difíceis e dizer assim, poxa, mas eu não mereço. Eu sou miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou. Mesmo sabendo da nossa fraqueza, das nossas limitações, e às vezes o nosso coração nos condena, o nosso coração mostra, né, faz com que transpareça as nossas falhas para nós mesmos, a gente fica triste com isso. A gente sabe que o Senhor Ele é maior que o nosso coração. Isso quer dizer, algumas pessoas comentam dizendo assim, se o seu coração te condena muito mais, Deus, quer dizer, Deus vai te condenar muito mais. Mas o sentido que esse texto dá é outro, é de que ainda que o seu coração te condene, ainda que a sua natureza humana te condene, o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida e sabe que você tem vivido em amor, e Ele então te guarda, Ele te protege, porque Ele sabe que você é falho, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe que a gente erra, mas a gente ama, a gente vive a verdade do Evangelho. Amar significa viver a verdade do Evangelho. O amor limpa o nosso coração de maneira que não há peso nele. Eu posso olhar para qualquer irmão meu aqui e abraçá-lo e dar a ele, né, a minha mão e apertá-lo, não vejo no rosto dessa pessoa, porque não há resquício, não há sentimento ruim, sentimento de acusação, não há dúvidas quanto ao amor dele por mim, porque eu não devo me preocupar com isso. Eu tenho que acreditar que meu irmão me ama como eu amo. Porque ainda ontem também discutimos isso,
tempo atrás alguma coisa de psicologia, e a Bíblia também mostra um pouquinho disso. Quando nós temos algum defeito de caráter, nós exacerbamos muito isso e atribuímos isso aos outros. Por exemplo, alguém que tem um problema com a ética, que não tem ética, ele sempre está tocando no assunto da ética, o tempo martelando. Por quê? Porque aquilo é um conflito para ele. Aquele que tem um problema com desconfiança, ele sempre acha que todo mundo está desconfiando dele, que ele é um desconfiado. Então ele está sempre assim. A gente reflete dos outros aquilo que está lá dentro de nós. Isso é da nossa natureza, infelizmente, não é? E a gente, aquela pessoa, voltando ao exemplo que a gente falou, né? Aquela pessoa que assim, eu acho que estão falando de mim, é porque infelizmente muitas vezes essa pessoa tem esse hábito. Então ele fica desconfiado de que estão falando dele, porque está falando dos outros. Aí é um problema sério, não é verdade? É um grande problema. O amor limpa o coração, porque eu posso até falar do meu irmão, mas coisas boas. E quando eu tiver coisas ruins para falar, eu não vou falar do meu irmão, eu vou falar com o meu irmão. Eu vou falar com ele. Meu irmão, eu acho que você está equivocado nisso aqui. Eu acho que isso aqui é um erro seu. Você precisa melhorar isso, você está errado nisso. E ele, como meu irmão, vai me escutar. Pode concordar ou discordar, mas ele vai me escutar. Ele não vai me odiar por isso, porque ele também me ama como eu amo. E ele sabe que a minha palavra é uma palavra de preocupação. Quando eu falo com o meu irmão do problema dele, eu estou resolvendo o problema. Não é? Eu só posso falar do meu irmão para Jesus. Porque quando eu falo do meu irmão para Jesus, eu estou orando. Mas quando eu falo do meu irmão para outra pessoa, eu estou fofocando, é muito diferente. Não é? A não ser que eu fale coisa boa, né? Poxa, meu irmão é boa notícia. Não é? Mas falar é importante com a pessoa, meu irmão, a gente precisa, isso vai limpando o nosso coração, isso vai deixando a gente aberto, livre para receber de Deus o que Ele tem para dar. O amor, irmãos, é a razão das nossas orações serem respondidas, nós não vamos falar disso. Muitas vezes a gente pede, a gente é fiel em dízimo, é fiel em oferta, é fiel na frequência aos cultos, mas a bênção não vem, porque ainda tem uma raiz de amargura lá no coração. Olha que coisa interessante, né? Isso vai trazendo segurança, limpando o nosso coração. E a gente sabe que é da verdade. A gente tem um coração seguro. O Senhor está sempre nos guardando. E isso traz um resultado ótimo. O resultado do nosso amor, versículos 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Nós temos segurança e confiança para orarmos a Deus e receber tudo o que pedimos. Eu estive estudando a palavra tudo no grego, aí eu gastando dentro de ti. Sabe o que significa a palavra tudo no grego? Significa tudo, tudo é tudo. Não é alguma coisa que você pedir em oração que você vai receber, não, é tudo, tudo. Porque quem ama não faz pedidos egoístas, porque quem ama ora também em amor. Então não ora só por si, ora pelos outros, ora pela igreja, ora pela cidade, ora pelo bairro, ora pela nação. Quem ama pensa muito no próximo. Tudo o que pedimos, e quem ama ora segundo a vontade de Deus. Irmãos, Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, nos seria feito. É óbvio, porque a palavra de Deus é perfeita, é eficaz, e quando nós oramos em conformidade com ela, Deus não vai negar a si mesmo. A nossa oração será respondida, a bênção virá. Não que nós mas eu amo, eu vou ficar rico, aí já não tem amor, porque na verdade o sentimento é egoísmo, ou é ganância. Então não tem amor. Quem ama não pensa em si. Quem ama não pensa em si. Há pessoas que são muito prósperas financeiramente, muito prósperas, né? Mas eles não estão nem aí para isso. O negócio deles é abençoar as pessoas. Eles não importam quanto dinheiro ele tem, se alguém precisou ir para ajuda. Outros são muito prósperos em conhecimento, e não importa, ele nunca se acha melhor do que ninguém, ele está sempre pronto em abençoar. Outros são prósperos em talentos manuais, né? Ou em conhecimentos técnicos, e ele está sempre pronto a servir as pessoas. Sempre pronto a servir as pessoas com o talento que ele tem, com a bênção que ele tem, com o dom que ele tem. Ele é próspero nisso, e ele é sempre abençoado por conta disso.
tudo que nós pedirmos, vamos saber que estamos recebendo, porque estamos obedecendo ao Senhor e fazendo o que lhe agrada. Você é nosso começo, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Bispa Sônia Hernandes, nos áureos dias do Renascer, dizia isso. Ela disse uma vez assim, um dos DVDs, ela disse assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu quero que a sua vontade seja a minha, que a minha vontade seja a sua de uma tal maneira, e tudo aquilo que eu disser não seja meramente eu dizendo, mas o Senhor falando pela minha boca. E olha que coisa extraordinária isso, né? Porque quando nós oramos assim, é como se o próprio Jesus estivesse falando, pedindo, e Deus faz. Porque nós não vamos orar pensando nos nossos desejos. Já diz: orais e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pensando em vós mesmos, nos vossos deleites e prazeres, por isso não recebem. Mas quando amamos, oramos pensando em nós, sim, mas também nos outros, pensando no bem comum. O resultado do amor é isso: Deus vai ouvir a nossa oração. Irmãos, qualquer tipo de sentimento negativo com relação a alguém, né? Eu já vi casos de dentro da igreja, de rapazes que pararam de conversar porque um terminou o namoro e o outro começou a namorar a moça. Uai, ele estava namorando, terminou, mas ela fica solteira por resto da vida. Aí fica com raiva da menina, do rapaz, porque o rapaz está namorando a menina, ou o contrário. E aí fica aquela inimizade, aquele problema todo. Casos em que as pessoas ficam com raiva porque o cara saiu do emprego, aí o outro irmão foi lá e pegou aquele emprego, mas ele saiu. E ele fica bravo porque o irmão pegou o emprego. Vai entender um negócio desse, né? E aí fica aquele sentimento ruim. Isso já acontece às vezes dentro da igreja. O irmão deixou o carro, aí o outro assume e fala: estava de olho no meu lugar. Pô, mas alguém precisa preencher aquela vaga. E as pessoas criam raízes de amargura. Irmãos, a nossa natureza já é inclinada para o mal. Já é inclinada para o mal. Se nós não nos policiarmos, nós vamos fazer isso sempre. Nós vamos sempre julgar o outro negativamente. Mas olha, vocês não sabem quanto o Espírito Santo falou comigo nesses dias, como pastor, dizendo que você tem que olhar para as pessoas com bons olhos. E eu me lembrava da palavra de Jesus, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Como que nós olhamos para as pessoas? Qual é o olhar que nós destinamos às pessoas? Mas como Deus falou comigo, olhar para as pessoas com bons olhos. Mas a pessoa me feriu lá em 1855, a igreja congregacional estava chegando no Brasil, ele estava guardando isso, né? E a pessoa fica assim, nutrindo. E às vezes as nossas orações são impedidas por causa disso. A bênção de Deus é impedida na nossa vida por causa disso. Porque os dois únicos mandamentos são esses: obedecer a palavra de Deus e amar o seu irmão. Acabou, só isso. Mas só isso é muita coisa. Porque o Dário de Palma já disse isso aí no programa dele, né? Viver em comunidade é difícil. Imagina amar, então. Se viver já é difícil, imagina amar, né? A comunidade. Porque a gente é diferente. Nós temos temperamentos diferentes, sentimentos diferentes. E isso pode gerar alguns problemas, alguns transtornos. Mas amar é exatamente conseguir conviver com o diferente sem querer que ele se conforme conosco. É saber que dentro da casa de Deus está espalhada a multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem muitas formas, se revela das mais diversas formas e às mais diversas pessoas. Para concluir, irmãos, porque eu já estourei tudo que tinha direito, versículos 23 e 24 dizem: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O mandamento de Deus consiste em crer em Jesus e amar uns aos outros. Se nós não cremos em Jesus ou não amamos uns aos outros, nada feito. Se nós cremos em Jesus, mas não amamos uns aos outros, também nada feito. Não basta crer em Jesus, é preciso crer em Jesus e amar uns aos outros. É impossível amar sem crer em Jesus, mas é possível crer em Jesus e não amar.
Agora, quem crê em Jesus, quem ama é porque crê em Jesus, é porque tem em Jesus o seu exemplo de vida, tem em Jesus o seu modelo. Ele é o modelo que nós devemos seguir. E amar é aceitar que o outro é diferente. Não é aceitar o erro, é aceitar a pessoa. O erro nós corrigimos, a pessoa nós aceitamos. Amar é aceitar as pessoas, não os erros delas, mas aceitar as pessoas como elas são, para poder então ter liberdade para ajudá-las a trabalhar os seus erros. Quando nós amamos, nós podemos fazer isso, porque as pessoas confiam em nós, porque nós temos um feeling, nós temos um sensor aqui dentro, que a gente sabe quando alguém gosta da gente de verdade, quando alguém está só fugindo. Não dá para explicar, mas que é assim é. Você sabe disso. A gente consegue perceber quando as pessoas amam de verdade a gente ou não. Consegue entender isso. Fazendo isso, nós vamos estar vivendo em Deus. Quem ama, vive em Deus. Quem não ama, não vive em Deus. E quem ama, se sacrifica pelo outro. A questão é até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar. Eu estava dizendo na escola bíblica dominical, né? Nós chamamos o domingo de o dia do Senhor. E às vezes não damos ao Senhor esse dia. Queremos que Ele seja nosso. Não nos sacrificamos nem pelo Senhor. Será que pelo outro a gente se sacrifica? É um negócio esquisito às vezes. Não quero de maneira nenhuma te dar a entender que eu estou te atacando. Não, porque isso falou a mim. A mim. O dia do Senhor é o dia dele. Nós, cristãos, dedicamos. A Cláudia falou isso aqui sexta-feira. Nós tivemos uma assembleia muito boa aqui. E ela falou isso aqui sexta-feira. Nós não podemos nos esquecer que o dia do Senhor é o dia do Senhor. E às vezes nós queremos que o dia do Senhor seja o nosso dia. A gente quer, não, hoje eu não vou na igreja não, porque hoje eu vou descansar, hoje eu vou no clube, vou ficar lá até 8 horas da noite, ou hoje eu vou fazer outra coisa, ou vou ver o jogo de futebol do meu time que vai começar às 6, então eu não vou na igreja. E nós abdicamos, ou melhor, roubamos de Deus o que Deus merece de nós. O que Deus espera de nós. Fidelidade, amor. Se não amamos a Deus, será que a gente consegue amar de novo? É um caso a pensar. Entenda, o amor é o distintivo do crente. O crente é conhecido porque ele ama. Jesus disse isso em João: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja é conhecida por amar. Se nós não amamos, nós não seremos identificados como filhos de Deus, nem pelo próprio Deus, nem pelo próprio Deus. É isso que 1 João 3 está dizendo. Os filhos de Deus são aqueles que não vivem no pecado e amam o seu irmão. Se nós não fazemos isso, você imagina, gente, Jesus tinha todo motivo para odiar os Judas, mas não odiou. E nenhum de nós foi traído à semelhança de Jesus. E por muito menos, às vezes, nutrimos sentimentos de ódio por ele. Essa é uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração, porque eu estou guardando aqui e procurando aplicar. Pode não ser uma palavra para glória a Deus, aleluia, mas é uma palavra para uma reflexão profunda. Porque, olha, irmãos, nada vai nos impedir de entrar no céu a não ser a falta de amor. Porque o amor é o oxigênio do céu. Quem não ama, não viverá. Quem não ama, não viverá. É preciso aprender a amar aqui. É preciso aprender mesmo. E é por isso que Deus às vezes coloca pessoas difíceis no nosso caminho, para que a gente aprenda a amar. Para que a gente aprenda a amar. Todos nós temos alguém que é difícil, né? Talvez até mais de um. É verdade? Tem igreja, né, que tem um pastor que é difícil. Tem pastor que tem algum irmão que é difícil. Tem irmão que tem outro irmão que é difícil. É verdade isso. Todos somos colocados ao lado de pessoas difíceis. E algumas vezes nós somos vistos por outras pessoas como pessoas difíceis. A gente acha que é muito legal, mas tem gente que olha para a gente e fala assim: esse cara é tão difícil. Não é verdade? Mas é fácil avaliar o outro, não é difícil avaliar nós mesmos. Que isso seja motivo de reflexão para a nossa semana. E quarta-feira nós estaremos aqui louvando a Deus, juntamente com as nossas irmãs, Ministério de Mulheres,
vai estar dirigindo, ministrando na quarta-feira, dirigindo o culto, né? Ofertando ao Senhor o culto. Nossa, pai, só tem um coraçãozinho falando de amor, né? Aí, de chique, né? Já o segundo coraçãozinho que chega aqui. Quarta-feira, às 17 horas, já tem encontro aqui das mulheres. Quarta-feira mesmo, Lu? Quarta mesmo? Dia do culto, amém. 17 horas, as mulheres vão fazer umas visitas, estão marcando aqui na igreja às 17. Quem vai para a visita, depois já vem para o culto, né? Ah, tá, entendi. Trocar dessa quarta-feira para outra, Lucileira. Tá, joia? Então, a pessoa, eu não sei quem são as pessoas que estão escaladas ali para dirigir o culto, de cabeça não vou lembrar, mas aí dirige nessa quarta, na outra quarta, então fica sendo o culto das mulheres, sem problema. Nessa quarta-feira, eu tinha conversado com a Lucileira, nós vamos receber um pastor argentino, né? Ele vai estar pregando a palavra de Deus aqui, quarta-feira agora, e ele é pastor de uma igreja chamada Céus Abertos. Em espanhol é outra coisa, mas eu sei espanhol. Estou tentando aprender o português até hoje, né? E é Céus Abertos o nome da igreja. Ele vai estar pregando, ele está visitando a cidade, né? O pastor lá do Aéreo trouxe ele do Brasil, e ele quer conhecer as igrejas brasileiras. Então ele está conhecendo as igrejas da região. Ele vai estar quarta-feira conosco aqui, em nome de Jesus, né? Ministrando a palavra de Deus. E na quarta eu vou estar aqui e eu quero fazer um apelo para você. E na sexta-feira nós falamos aqui na Assembleia, mas eu vou ir para Bahia. Quinta-feira nós vamos viajar para Bahia e para o Ceará. Nós vamos conhecer a família do Tuca lá no Ceará, em nome de Jesus. Quem sabe a gente vai uma congregação lá, hein? O Tuca vai ser nosso missionário. E o pastor da Bahia falou: pastor, a gente tem uma carência muito grande de Bíblia e harpa cristã. Eles usam a harpa cristã, né? O binário, para louvar ao Senhor. Ele disse que há uma carência muito grande. E se você puder doar uma Bíblia, tem Bíblia de R$4, R$3. Se você puder doar uma Bíblia, traga na quarta-feira para a gente juntar isso aqui e levar lá para os baianos, né? A palavra de Deus. É uma cidade pobre, uma cidade pequena, e nós vamos levar para abençoar as pessoas lá. A Gislene pediu que eu visse alguma coisa, já vi, Gislene, daqui a pouco eu te dou o retorno. E também o cofrinho lá que a gente está abençoando o Teófilo Otoni. Na quinta nós vamos passar para o Teófilo Otoni e vamos levar a oferta para a igreja lá também. Como vocês sabem, é uma igreja do pobre, né, uma favela e tal. E essas Bíblias a gente deve deixar um bocado de Teófilo Otoni e levar o restante para a Bahia, em nome de Jesus, né, para abençoar os nossos irmãos. Teófilo Otoni, o negócio é bravo. Uma Bahia eu não conheço, mas Teófilo Otoni, até 80 crianças na igreja. Mais da metade daquelas crianças não sabe quem é o pai delas. Muitas, mas é mais da metade das crianças não sabem quem é o pai. É uma loucura, mas é isso aí mesmo. Então, vamos abençoar os nossos irmãos lá, em nome de Jesus. Traga uma Bíblia, ou mais de uma, o que você puder, o que você sentir no desejo no seu coração, e vamos abençoar os nossos amados. Meu irmão, você está feliz? Amém. Então Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo pela sua paciência de me aguardar até agora, para mostrar essa palavra ao seu coração. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar, tem alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas quer fazer isso hoje? Se tem, eu quero pedir que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Receber Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador. Há alguém? Se há, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não endureça o seu coração ao Senhor. Ele te amou, te ama e quer mudar a sua vida. Se há, vem. Se não há, nós vamos orar. Terminando este culto, pedindo a Deus que nos dê uma semana de bênção, paz, e que possamos, sair daqui para aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por esta noite maravilhosa, pelos momentos especiais que passamos aqui, ó Deus, dentro deste templo, ó Pai, a tua igreja, reunida, te adorando, te servindo, ó Deus, te bendizendo, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu te dou graças por cada minuto, ó Deus, que nós passamos louvando o teu santo nome, pela vida, ó Deus, dos teus filhos, ó Senhor, que entoaram cânticos ao Senhor nesta noite, ó Deus, juntamente com intimidade, com o nosso ministério de louvor, meu Pai, da tua igreja, meu Senhor, que cantou o Senhor com toda alegria, que te adorou, que te reverenciou, Pai.
Te dou graças, ó Pai, pela disposição dos teus filhos, ó Deus, pela paciência, ó Deus, dos mesmos, em ouvir a tua palavra e receber do Senhor aquilo, ó Deus, que o Senhor nos ministrar ao coração deles. Muito obrigado, meu Deus, pela tua igreja, muito obrigado pela vida de cada servo do Senhor, pelos nossos visitantes que estão aqui, que em nome de Jesus, meu Senhor, eles possam voltar muitas mais vezes e serem abençoados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor toque, impacte o coração dessas pessoas, transforme, mude e faça a obra, ó Deus, conforme o teu querer. A todos nós, ó Deus, a quem a palavra do Senhor foi ministrada, que ela alcance, ó Deus, bom lugar em nosso coração e frutifique, ó Deus, para a glória do seu santo nome. Despede-nos agora em paz e segurança aos nossos lares e dá-nos uma noite de repouso e paz na tua presença e uma semana de bênção e vitória diante do Senhor. Assim oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor no seu coração. Que o eterno amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo santo espalhado sobre a face da terra. E todos juntos dizemos amém. Amados, voltemos abençoados para os nossos lares.